Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem Santos e Ceará na Arena Barueri, sábado, 6h30 da tarde, do horário de Brasília. E se amanhã tem jogo, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Então vamos falar um pouco aqui sobre as possibilidades de escalação, quem deve entrar de titular nesse time e como que vem esse Ceará para enfrentar o Santos. Antes de começar o vídeo, sempre peço, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força aí. Muito obrigado a todos que se inscrevem e comentam os nossos vídeos. Muito obrigado. E no mais, continue compartilhando, deixa o like, comenta aí. E vamos falar de Santos que enfrenta o Ceará, o Vozão, lá do Nordeste, neste sábado. Jogo que é sempre complicado, assim, o Ceará não é um time que costuma vender fácil os vitórias para o Santos aí. No ano passado, ainda pelo menos, nós tivemos a colaboração do nosso amigo Messias, enquanto a destruição da casa aqui do lado acontece bem na hora que eu estou gravando. Mas é um Santos que deve ter o time titular do Bustos em campo. Se você acha o melhor time possível ou não, a gente pode discutir aqui, comente até, deixa aí nos comentários, mas possivelmente nós teremos o time titular do Bustos sem o Ângelo, que segue fora, segue em trabalho físico, em preparação. E como já dissemos em alguns outros vídeos, possivelmente volta contra o Palmeiras no dia 29. Então até lá nós teremos o time que vem jogando, que é um time muito próximo do que perdeu do Goiás, né? Então não é exatamente uma boa lembrança. Mas nosso time deve ser João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes e Zanocelo, Johan Julio, Léo Batistão, Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. O Léo Batistão jogará porque ele não vai jogar a próxima partida da Sul-Americana, talvez até as outras, né? Enfim, vai saber a Conmebol sendo o que é. Possivelmente vai sobrar uma punição pior para o Léo Batistão e para o Santos, mas vamos deixar um pouco para depois. E o Ricardo Goulart, né, que é o mais contestado. O Johan Julio também, mas o Ricardo Goulart é o mais contestado dessa formação titular do Bustos. Mas ele fez um jogo até que bom, assim, né? Muita gente gostou do jogo do Ricardo Goulart. Eu achei que foi um jogo melhor do que a média, apesar dos gols perdidos, né, que não é o hábito do Goulart. Ele tinha por hábito jogar melhor perto da área, dentro da área e fazer gols, né, e não perder oportunidades. No jogo contra o La Calera ele perdeu algumas, mas buscou mais o jogo, conseguiu articular um pouco melhor o ataque. Então eu acho que se o Goulart não perdeu a titularidade nos outros jogos, não vai ser nesse que ele vai perder. Deve continuar assim titular. E aí a gente vai ter, né, aquela formação com o Johan Julio puxando meio que a ponta esquerda e o Goulart meio que meia, meio que atacante, né? Meio que meia, né? Meio que atacante, com o Léo Batistão caindo pela direita. Espero que seja um time bom bastante para vencer esse Ceará, que, como eu disse, é sempre um adversário complicado, conseguiu ficar bastante tempo aí na Série A. Dos times, alguns desses times assim que tem porte um pouquinho menor, para ser bem tranquilo aqui, né? Com bastante respeito ao Ceará, é um time que eu inclusive gosto muito, mas normalmente tem altos e baixos e costumam frequentar a Série B. O Ceará vem acho que de 5 temporadas seguidas já na Série A, então é um time que é complicado. E é o time do Dorival Júnior, né? Inclusive o último treinador a ser campeão pelo Santos Futebol Clube. Era o treinador daquele 2016, né? Daquele Paulistão de 2016. Treina o Ceará, é um treinador que eu particularmente tenho boas lembranças. Eu acho que ele sempre fez trabalhos bons no Santos. Tem, claro, seus defeitos, mas é um treinador que alguns torcedores têm muita animosidade com relação a ele. Eu não, eu acho que é um treinador muito competente e que sabe normalmente armar o time ofensivamente. Então a gente pode ver que o Ceará vai vir de goleada, né? Goleou o General Caballero do Paraguai por 6-0. E não só isso, na Sul-Americana o Goiás é o único time 100%. Então
venceu todos os jogos, 5 jogos, 5 vitórias. E só que ele deu um certo azar de cair no grupo do Independiente, então ele não está classificado ainda. Essa informação é interessante porque ele meteu 6-0 no General Caballero, mas o Independiente meteu 4 no La Guaira, se não me engano. E com esse resultado, o Ceará não tá tão tranquilo assim quanto poderia estar na questão de classificação. Venceu o Independiente em casa, pega o Independiente fora. Eu vou ver até que dia que é o jogo. Vai pegar o Independiente fora na quarta-feira. E precisa de um empate. Vencer, claro, classifica. Mas caso perca, ele pode perder de 1-0 que se classifica. Isso. 1-0 ele ainda se classifica, porque vai ficar com saldo de gols de 13 e o Independiente de 12. Por 2-0 ele já não se classifica mais, porque daí o Independiente passa em saldo de gols, né? Vai ficar com 13 e ele com menos 2 vai ficar com 12. Então ele precisa. Ele pode até perder por 1-0, então vai ser como se fosse um jogo de volta de mata-mata em que ele venceu por 2-0 fora de casa. E talvez nessa situação o Ceará não venha com força máxima. A gente já sabe que o Ceará está com alguns desfalques. Não vai ter o Vina, que é um jogador bastante importante, sempre destacado aí no time do Ceará. Parece que não vai ter também o... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Aquele volante que o Santos queria. Nossa senhora. Tem. Fernando Sobral, tinha esquecido aqui que recorri ao Google, não vai jogar também. E saiu agora há pouco que o Dentinho também não vai jogar. Aquele Dentinho do Corinthians, enfim. Era um outro jogador do Ceará que deve desfalcar. Nesse sentido, o Ceará que fez partidas boas já nesse campeonato, voltou de um empate no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Na Copa do Brasil está classificado, eliminou a Tombense. Só que perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, perdeu do Bragantino em casa e perdeu do Botafogo em casa, mas ganhou do Palmeiras em São Paulo. Então é sempre um time complicado, um time difícil. E considerando que é o Dorival Júnior o treinador, eu espero que seja um time ofensivo, deixando aquelas falhas na defesa que nós bem conhecemos do Dorival Júnior. Então eu acho que é uma partida que talvez encaixe bem com esse time do Bustos, com essa forma que o Bustos joga, de esperar um pouco mais o outro time e avançar no contra-ataque, buscando os espaços que o adversário deixa. E eu acho que é possível que esse time do Dorival venha nesse sentido, buscando o ataque, talvez um pouco mais... não sei se vai colocar algum jogador da base, não sei quem que vem entrando no lugar do Vina, mas talvez venha algum jogador que seja mais veloz que o Vina, mas talvez não tão habilidoso. O Vina não é exatamente um jogador tão jovem assim, mas demonstrou sempre muita habilidade. Se eu não me engano, é ele que marca um golaço que elimina o Santos na Copa do Brasil de 2020, eu acho que foi isso. De qualquer forma, quem sabe, né, o Messias novamente nos guia aí a vitória, como foi no primeiro turno do ano passado. No segundo turno do ano passado, o Santos empatou com o Ceará, se não me engano. Acho que foi um 0-0. Lá deve ser no Castelão, enfim, mas foi lá no Ceará. Então, é sempre um jogo equilibrado, né? Teve aquele ano que o Santos foi eliminado na Copa do Brasil, o ano que o Santos só conseguiu vencer de 1-0 sofrido e depois empatou também no Campeonato Brasileiro. Então, é um Ceará que costuma dar trabalho pro Santos e que vai ter aí pelo menos um estádio cheio, né? Talvez não lotado, mas cheio, porque o Santos não vai jogar na Vila Belmiro, né? Já sabemos que foi decidido que o Santos não vai jogar na Vila Belmiro, vai jogar na Arena Barueri. E hoje de manhã o Santos anunciou que já tinham sido vendidos mais de 20 mil ingressos e restavam um pouco mais de 2 mil ingressos para a torcida do Santos. Deixa eu ver se aqui tem os setores. Não vai ter. Considerando também que acho que são uns 2 mil ingressos, um pouco mais disso, para a torcida visitante. Em São Paulo, na cidade, tem bastante... tem muitos migrantes nordestinos,
Então é possível que tenha um número considerável de torcedores do Ceará, além da presença da Ceará Amor, enfim, da torcida organizada, que sempre viaja. Mas possivelmente a parte do Santos, se eu não me engano, a Arena Barueri cabe assim, cerca de 30 mil pessoas, mas uma parte parece que foi reservada não só para o pessoal das cadeiras, que eles vão ter direito de reservar os lugares no estádio, na Arena Barueri também. E acho que uma parte também foi reservada pela prefeitura, não sei direito como é que foi o esquema. Mas, de qualquer forma, 22 e quebrados mil ingressos foram postos à venda. Todos eles devem ser vendidos, então o Santos deve ter aí o seu maior público no ano e nos últimos tempos, né? Porque, afinal de contas, desde a volta da pandemia, o Santos jogou fundamentalmente na Vila Belmiro. E na Vila Belmiro não chega a 22 mil ingressos vendidos. Então devemos ter aí um bom público. Tudo isso aliado à Sunfest, que vai ter lá durante o dia inteiro, assim, a partir do meio-dia. Então o Santos está criando um grande evento para essa partida. Acho que vai ser bem legal. Acho que vai atrair muita gente. Então, pelo menos casa cheia vai ter. E aí que essa casa cheia, né, que essa Arena Barueri cheia, incorpore o espírito da Vila Belmiro, que nós vimos tão bem no jogo contra o La Calera e em todos os outros jogos na Vila, e que o Bustos consiga manter o seu 100%, né? Manter o aproveitamento que está tendo dentro de casa, com o mando do Santos, para melhorar na tabela. Lembramos aqui, o Ceará está em 18º, tem 4 pontos, então 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A única vitória foi contra o Palmeiras, então, e o único empate foi contra o Flamengo, né? Jogos bastante complicados. Enquanto o Santos está em 5º, com 10 pontos em 6 jogos. O Ceará tem um jogo a menos. Deixa eu até confirmar qual que foi esse jogo atrasado aqui do Ceará. É porque o campeonato deu uma bagunçada, teve uns jogos adiantados, não sei direito como que foi. Foi Fortaleza e Ceará, inclusive, que era pra ter sido na rodada do dia 24, 25 de abril e foi pro dia 1º de junho. Enfim, clássico, né? O Choque Rei, não sei se eles chamam de Choque Rei lá. Mas enfim, o clássico principal do estado do Ceará, que não tem os times num bom momento, né? O Ceará tá em 18º, o Fortaleza tá em 20º, é o Lanterna. Mas então esse Ceará que vem aí de 6-0 contra o General Cabadeiro, de um empate contra o Flamengo, e o Santos que vem de derrota, né? Essa derrota ruim aí contra o Goiás. E lembrando que são esses os times que o Santos precisa conseguir ponto. Perder do Goiás foi bastante ruim, principalmente por causa disso, né? O Goiás também é um time que vinha na parte de baixo da tabela e que com a vitória acabou se aproximando bastante do Santos e tá bastante complicado esse meião, assim, né? Até por ser relativamente começo de campeonato, nenhum time disparou muito, então o Santos vai aí buscar essa vitória que seria muito, 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 muito importante para conseguir avançar na tabela. Não vou fazer conta aqui de que acontece se o Santos vencer. Eu sei que o Santos pode ser ultrapassado por um monte de gente se perder. Então é fundamental que o Santos consiga mostrar a revolução que eu sempre peço do Bustos. Eu acho que o time, pelo menos em casa, é que esse jogo contra o La Calera foi bastante complicado, né? Mas nos outros jogos que veio tendo na Vila Belmiro, conseguiu mostrar um plano de jogo, de aproximação e de bolas que vão até a linha de fundo, assim, ao invés de só cruzamento. Contra o La Calera já voltou... Contra o La Calera e contra o Goiás, principalmente, que são, talvez por serem times que jogaram mais defensivos mesmo, com linha de 3, né? Com linha de 5 às vezes, né? Os 3 zagueiros e 2 meias fechando mesmo essa defesa. Algo que eu já não espero que aconteça com o Ceará. Então, talvez o Ceará seja um adversário bom para o Bustos encaixar o esquema que ele tem preferido, né, que é essa transição em velocidade da defesa para o meio, do meio para o ataque, enfim, mas explorando muito as laterais e não tendo que usar tanto cruzamento, que é uma coisa que vem me preocupando, porque era muito o que o time do Diniz fazia, com a diferença que o time do Diniz não tinha essa alternativa de contra-ataque, assim, aparecia muito pouco, às vezes acontecia, mas era muito pouco, mas o time do Diniz, na primeira dificuldade que encontrava, taticamente falando,
no primeiro obstáculo tático, começava a cruzar a bola. E esse Santos do Bustos, quando tem enfrentado times muito retrancados, tem apelado para a mesma situação. Para ser bem justo contra o La Calera, o Santos conseguiu ainda meter algumas bolas na trave, né? Meteu 2 em cruzamento. Então, eu consigo entender o uso, mas de qualquer forma, assim, né, de uma maneira geral, vem sendo infrutífero. Então eu espero que o Santos do Bustos, primeiro que encaixe bem esse jogo contra o Ceará, eu acho que vai. Eu acho que o time do Dorival não vai ficar atrás, assim, né? Não vai ser. O Dorival não é um cara retranqueiro. Ele pode ter vários defeitos, mas ele não é um cara retranqueiro. Então, acredito que o Ceará vai dar espaço para o Santos jogar bola. E essa é a melhor situação possível, assim, né? Então, não sei, talvez um jogo em que tem um empate com muitos gols ou uma vitória do Santos com gols dos dois lados, eu acho que é bastante possível. Acho que é um Ceará que vai vir para cima, mas que talvez tome aí, deixe espaço para o Santos criar na sua defesa. Pelo menos é o que eu espero, mas eu acredito que vai ser algo nessa linha. Então, você é o torcedor santista privilegiado que vai poder ir na Arena Barueri, desejo que você vá muito cedo, vá curtir, vai ter food truck, vai ter show cover do Charlie Brown Jr., show de samba, chute a gol, autógrafo de ídolos eternos, autógrafo de sereias da vila, então acho que vai ser um programa bem legal, essas horas que dá vontade de morar em São Paulo, pelo menos mais próximo, e aí depois que você tenha um jogo muito bom, que nós todos tenhamos um jogo muito bom, e com uma vitória do Santos, uma vitória boa de se ver, né? Acho que nós já estamos aí nesse ponto de buscar aí um salto a mais nessa estrutura de time do Santos para que o Santos jogue bem, né? Como jogou contra o Cuiabá, como jogou contra o Coritiba, como jogou contra o América. Então, um Santos que crie e aproveite as oportunidades criadas. Eu acho que é isso que nós esperamos para esse jogo. Então amanhã, 6h30, sábado, dia 21 de maio, Santos e Ceará, na Arena Barueri. Jogo que vai ser transmitido pelo Premier. 6h30 do horário de Brasília, lembrando também. E com o Sunfest aí durante o dia, aproveite bastante, curta. E no mais, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Muito obrigado que assistiu o nosso vídeo até aqui. Se puder, compartilha, comente aí, diga o seu palpite, dê a sua cornetada com relação à escalação. E pra cima deles, que o Bustos consiga manter o 100% de aproveitamento com o mando do Santos. Abraço!